Longe de redor, a natureza ostentava-se ainda em toda sua primitiva e selvática rudeza, mas por perto, em torno da deliciosa vivida, a mão do homem tinha curtido a branca selva que cobria o solo, em jardins e pomares deleitosos, engamais e pingués bastante sobreados, aqui em ecola por gamarais gigantesca, pérabas, credos, cedros e copaíbas, que atentava aos vigor da antiga floresta. Quase não se via aí muro, cerca, nem valados, jardins, hortas, pomar, pastagem e plantios circunvizinhos eram divididos por vincosas e vadejantes sapos de babu, pinteiras espinhosas e gravatas, que davam ao todo o aspecto de mais apreciável e delicioso verges. A favor desse quase silêncio harmonioso da natureza, ouviu-se distintamente os aspejos de um piano, carçando-se de uma voz da mulher, voz melodiosa, suave, apaixonada e do timbre o mais puro e fresco que se pode imaginar. Posto que um tanto abafado, o canto tinha uma vibração sonora, ampla e volumosa, que revelava excelentes e vigorosas organização vocal. O tom velado e melancólico da caatinga parecia gemido sufocado de uma alma solitária e sofredora. Era essa a única voz que quebrava o silêncio da vasta e tranquila vivenda. Por fora, tudo parecia escutá-la em mística e profundo reconhecimento. Movina aproximou-se de manso e sem precedida para junto da cantora. Colocando-se por detrás dela, esperou que terminasse a última cópia. Isaura, disse ela, pousando de leve e delicadas mãozinhas sobre o ombro da cantora. Ah, é a senhora, respondeu Zaras, voltando-se sobressaltadas. Não sabia que estavam aí me escutando. Pois que tem isso, continua a cantar. Tem a voz tão bonita, mas eu antes quisera que cantasse outra coisa. Porque é que você gosta tanto dessas cantigas tão tristes que você aprendeu, não sei onde. Gosto dela porque acha bonita e porque, não devo falar. Fala, Isaura, já não disse que nada me deves esconder e nada recear de mim, porque me faz lembrar da minha mãe, que eu não conheci. Coitada, mas se a senhora não gosta dessa cantiga, não a cantarei mais. Não, gosto que as cantes, não, Isara. Ar de pensar que és maltratada, que és escrava infeliz, vítima de senhores bárbaros e cruéis. Entretanto, passa aqui uma vida que faria inveja a muita gente livre. Gostas de estima de seus senhores, deram-te uma educação como não tiveram muitas ricas e ilustres damas que eu conheço. És formosa e tens uma cor linda que ninguém dirá que gira em tuas veias uma só gota de sangue africano. Mas, senhora, apesar de tudo isso que sou, eu mais do que uma simples escrava. Essa educação que me deram e essa beleza que tanto me gabam de que me servem são traços de luxo colocados na senzala dos africanos. A senzala nem por isso deixa de ser quem é, uma senzala. Queixa-te das tuas sortes, Aura. Eu não, senhora, não tenho motivo. O que quero dizer com isso é que, apesar de todos esses dotes e vantagens que me atribui, sei conhecer o meu lugar. Agora é com você, estudante. Esse texto é um excerto do texto literário Romance, A Escrava Isaura, de Bernardes Guimarães. Assim como Iracema, a obra em Espigaf marca a época de instauração da prosa romântica no Brasil. Ela foi adaptada para a televisão no gênero textual novela. Assim, em sua percepção que aspectos poderiam ser citados quando as diferenças entre duas produções artísticas façam uma exposição oral. Então, resposta: é importante destacar aspectos relativos a cada uma das produções artísticas citadas, de modo a evidenciar que as atividades representam outras produções que exigiram a transposição da linguagem literária escrita para a telenovela, criando-as, sim, outro produto, o qual não terá a atribuição de ser igual à obra escrita. Tem-se ainda que as adaptações literárias promovem um acesso democrático às escrituras literárias, de forma que as pessoas tenham acesso à estrutura literária como tradução poética dos pensamentos humanos. 2. De acordo com a literatura do texto, com a leitura do texto, responda as questões a seguir. A. Após a análise do trecho literário da obra Iracema e do trecho A Escravizaura, identifique os elementos inerentes à estrutura do texto literário narrativo do gênero textual romance.
Resposta: trata-se de textos literários narrativos do gênero textual romance, que foram produzidos no século XIX e possuem os seguintes elementos: as personagens, que é perfil diferentes, o cenário, que é natureza e urbano, o discurso híbrido, que é direto e indireto, e a linguagem simples, que abordam questões e assuntos relacionados à figura indígena e à escravidão, temas bastante peculiares na época. B. Identifique as abordagens temáticas trazidas pelo trecho do texto literário citado e descreve qual a relação com a história do país no período da produção dessa obra literária. Resposta: tem-se que no texto 1 representa a primeira fase do movimento literário brasileiro, o romantismo, que é a fase indianista. Faz referência às situações dos povos primitivos após o processo de colonização. O texto 2 aborda a questão de escravidão, que do mesmo modo marcou a história e a sociedade brasileira. 3. Leia com atenção esse fragmento retirado da obra A Escravizada, lido anteriormente. A senzala nem por isso deixa de ser o que é, uma senzala. Queixa-te da sua sorte, Isauro. Eu não, senhora. Não tenho motivo. O que quero dizer com isto é que, apesar de todos esses dotes e vantagens que me atribui, sem conhecer o meu lugar. Com base nesse fragmento, podemos identificar quais situações referentes às relações humanas. Então, a resposta. Então, é importante destacar as questões relacionadas ao período da escravidão, as relações sérvias, que era dos escravos e senhores, a privação de liberdade e de espaço em que as personagens, mesmo detentoras de algumas regálias, não tinham direito sobre sua vida, presa pela sua condição de escrava e propriedade de seus senhores. B. Retire desse excerto o fragmento que evidencia a angústia, a dor e o descontentamento da personagem Isaura em relação à sua condição de escrava. Resposta: o fragmento que destaca as emoções da personagem se encontra no trecho em que o narrador a descreve. O tom velado e melancólico das cantigas parecia gemido sufocado de uma alma solitária e sofredora. Aula 5. Outras frases. Leia cita do texto literário Senhora, de José de Alencar, escritor romântico do século XIX. Senhora. Quem não se recorda de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como um brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio dos deslumbramento que produzia seu fulgor? Tinha ela 18 anos quando apareceu a primeira vez nessa cidade. Não a conheciam e logo buscaram todos com avidez informações acerca da grande novidade do dia. Dizia-se muitas coisas que não repetirei agora, pois a seu tempo saberemos a verdade, sem os comentários malévolos de quem usam vesti-las os noveleiros. Aurélia era órfã, tinha em sua companhia uma velha parenta, viúva, Dona Firmina Mascarenas, que sempre a acompanhava na cidade, mas essa parenta não passava de mãe de encomenda para condescende com os escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina, guardando com a viúva as diferenças devidas à idade. A moça não declinava um instante do firme propósito de governar sua casa e dirigir suas ações como entendesse. Contava também que Aurélia tinha um tutor, mas essa entidade era desconhecida, a julgar pelo caráter da pupila, não devia exercer maior influência em sua vontade do que a velha parenta. Para refletir, após a leitura desse excerto, analise com o professor as peculiaridades dessa obra e dos valores estéticos literários, sendo essa precursora do realismo no Brasil. A seguir, identifique aspectos da realidade percebidos no texto, de forma crítica e objetiva, os quais promovem o distanciamento dessa obra do movimento romântico. Resposta: a personagem Aurélia é caracterizada pelos elementos externos, o que humaniza a personagem, acrescentando traços realistas de forma a humanizá-la, e assim essa personagem se distancia do modelo romântico, perfil idealizado para as mulheres da época pela sociedade. 2. Depois da análise e discussão acerca do texto, responda as perguntas a seguir. A. Como a sociedade é descrita pelo autor? Resposta: o texto traz a forma de organização da sociedade. De um lado, a elite dominante,
a alta sociedade conservadora, e do outro, uma parcela da sociedade desprovida de recursos financeiros e prestígios sociais. B. Como a personagem Aurélia se coloca no papel de transgressora? Resposta: esse aspecto pode ser percebido por meio das posturas e dos comportamentos da personagem frente àquela sociedade e como ela quebra as convenções estabelecidas, com vista a trazer o lado submisso, dependente, típico do século XIX. C. A condição feminina à época se apresenta do mesmo modo na atualidade? É uma resposta pessoal, mas é importante ressaltar as diferenças dos perfis das mulheres no passar do século, das condições impostas pela sociedade de cada época e de como as mulheres ao longo do tempo vêm tendo a mesma expectativa relacionada aos homens, ok? D. Identifique e descreva as personagens do excerto do romance lido sendo Iracema, estudado na aula anterior, e Agora Senhora, ambos do escritor José de Alencar, que atribui à literatura nacional temas que caracterizam o país à época. Resposta: referência a Iracema, a Virgem do Lábios de Mel, e em segundo, Aurélia, independente nas relações amorosas e financeira. Hora da pesquisa. Estudante, nas próximas aulas serão abordados aspectos relativos às semelhanças e diferenças entre o gênero textual, romance e conto. Dessa forma, acesse o link indicado e faça uma leitura atenta do conto Adão e Eva de Machado de Assis, fazendo anotações acerca da situação do texto que lhe chamará a atenção, bem como sobre os tipos de discurso, a forma de caracterização dos personagens, a extensão do enredo, as formas de demarcação do tempo e espaço e as diferenças quanto a contextos sociais, históricos em que foram escritos, a estrutura do texto, a linguagem e o objetivo de cada um deles. Essa leitura será de fundamento importante para o desenvolvimento da próxima aula, disponível em Aula 6. Quem conta um conto? Leia o fragmento do conto Adão e Eva, extraído da obra Várias Histórias de Machado de Assis. Adão e Eva. Uma senhora de engenho na Bahia pelos anos de 1700 e tantos, tendo algumas pessoas íntimas à mesa, anunciou um dos convivas, grande lambeiro, um certo doce particular. Ele quis logo saber o que era. A dona da casa chamou-lhe curioso. Não foi preciso mais. Daí, a pouco, estavam todos discutindo a curiosidade. Se era masculina ou feminina. Se a responsabilidade da perda do paraíso devia caber a Eva ou Adão. As senhoras diziam que Adão, o homem que a Eva menos, o juiz de fora, que não dizia nada, o Frei Bento. Carmelita, que interrogado pela dona da casa, Dona Leonor. Eu, senhora minha, toco viola, respondeu sorrindo, e não mentia, porque era insígnia na viola e na harpa, não menos que na teologia. Consultando o juiz de fora, respondeu que não havia matéria para opinião, porque, aos colados do paraíso terrestre, passaram-se de modo diferente do que está contando no primeiro livro do Pentateuco, que é Apócrifo. Espanto geral, riso do Carmelita, que conhecia o juiz de fora como um dos mais piedosos sujeitos da sociedade, e sabia que era também jovial e investivo, e até amigo da Pulha, uma vez que fosse curial e delicada no causar graves, era gravíssimo. Frei Bento disse-lhe Dr. Leonor, faça calar o senhor Veloso. Não, o faça calar, acudiu o fardo, porque sei que da tua boca há de sair tudo o bom com boa significação, mas a escritura ia dizendo o mestre do campo João Barbosa. Deixe-me em paz, a escritura. Interrompeu o Carmelita. Naturalmente, o senhor Veloso conhece outros livros. Seja tinhoso, foi o tinhoso que criou o mundo, mas Deus que lhes deu no pensamento, deixou-lhe as mãos livres, cuidando somente de corrigir ou atenuar a obra, a fim de que as próprias mãos não ficassem a desesperança da salvação ou do benefício, e a ação divina mostrou-se logo, porque tendo o tinhoso criado as trevas, Deus criou a luz, e assim se fez o primeiro dia. No segundo dia, em que foram criadas as águas, nasceram as tempestades e os furacões, mas a brisa da tarde baixaram do pensamento divino. No terceiro dia, foi feita a terra, e botaram delas os vegetais, mas só os vegetais, sem fruto nem flor, os espinhosos, as ervas que montam como a circuita. Deus, porém, criou as árvores frutíferas e os vegetais que nutres
ou encantam e tendo tinhoso cavado abismo e caverna na terra. Deus fez o sol, a lua e as estrelas. Tal foi a obra do quarto dia. No quinto foram criados os animais da terra, da água e do ar. 2. Após a leitura do texto, responda as questões a seguir. A. Que elementos promove o conflito do conto Adão e Eva? Qual elemento caracteriza a intextualidade do texto? Resposta. Nota-se que nesse trecho, o conflito se estabelece por conta da discussão acerca curiosidade. Este aspecto era inerente ao homem ou à mulher, e identificar as relações com a criação do mundo em 7 dias. B. No trecho a seguir, eu, senhora minha, toco viola, respondeu sorrindo, e não mentia, porque era insigne na viola e na harpa, não menos que na teologia. E o termo em destaque denota qual sentido? Resposta. O temor destacado faz referência a uma qualidade, a uma condição, isto é, ser reconhecido por desenvolver algo com maestria, excelência. C. Identifique e retire do texto um trecho que faz referência à ideia de tempo. Então, a resposta: Deus criou a luz e assim se fez o primeiro dia. No segundo dia, em que foram criadas as águas, nasceram a tempestade e os furacões, mas a brisa da tarde baixara dos pensamentos divinos. No terceiro dia, foi feita a terra, e botaram delas vegetais, mas só os vegetais, sem fruto nem flor, os espinhosos e as ervas, que matam com a circuita. Ou Deus fez o sol, a lua e as estrelas. Tal foi a obra do quarto dia. No quinto foram criados animais da terra, da água e do ar. D. Como as personagens se comportam ante a celeuma de tentar identificar a quem se deve atribuir a curiosidade? Resposta. Tem que ser presente um discurso persuasivo, dotado de uma linguagem figurada, carregado de elementos característicos do gênero textual, conto, personagem, enredo e um conflito. B. E. Como você finalizaria este conto? Produza 1 ou 2 parágrafos dando um desfecho para essa narrativa. Lembre-se de que você deve manter o mesmo conflito até o final. Aí uma resposta pessoal sua. Aula 7 e 8. Agora é minha vez. 1. Estudante, em pausa de seu caderno de anotações e de acordo com as orientações do seu professor, a partir da leitura, daremos início ao momento brainstorm, em que você usará uma imaginação e criatividade para produzir seu texto narrativo conforme informações a seguir. Vamos lá? Daí você lê essa introdução, ok? Pessoal, para vocês que não sabem o que é brainstorm, é uma técnica e uma atividade desenvolvida individualmente ou em grupo, que visa explorar toda a capacidade criativa e intelectual. Então aí você vai ir a fazer essa introdução, esse desenvolvimento, esse clímax e apresentar para o seu professor, ok? Pessoal, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal e ative as notificações para receber todos os vídeos, ok? E até os próximos vídeos. Tchau, tchau!